Olá, Oi, gente, tudo bom? O nosso tema é perdão. vamos lá, pessoal, entender o significado da palavra perdão? A gente pegou uma definição para vocês, que é uma definição bacana, bem ao pé da letra, tá? Que ele diz: é o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever por quem competia exigi-lo. Complexo, né? É uma tradução dessa significação, né? Mas se você for prestar atenção, o que que essa frase quer dizer? Que o perdão nada mais é do que aquela pessoa que foi ofendida liberando a outra do que aconteceu. Aí você percebe o seguinte: a partir do momento em que o perdão compete a quem foi ofendido, eu passo a entender o seguinte: eu tenho a decisão de perdoar ou não, certo? Certíssimo. Então, a gente pode concluir que o perdão é uma coisa íntima minha, que ele não está necessariamente vinculado ao que a pessoa que me ofendeu possa estar fazendo, e sim a minha decisão de viver com aquilo. A pessoa pode facilitar a vida dela se ela pensar que tudo aquilo que o ato da pessoa provocou nela continua vindo, revindo e sendo revivido, né? Porque a partir do momento Exatamente, em que ela não perdoa, ela não se liberta. E ela fica presa exatamente. naquele fato, naquele momento, e ela fica voltando, né? Parece que dá um rewind o tempo inteiro para aquele fato. Então, É. toda vez que ela revive aquilo, o sentimento aflora, e aí vem toda aquela tristeza novamente. A gente está, na verdade, mantendo vivo ou viva aquela fonte de dor na vida da gente. Poxa, mas toda vez que eu vou perdoar, eu penso assim: ah, mas peraí, será que você entendeu o que você fez comigo? Será que você não vai fazer de novo? Porque tudo bem, eu te perdoo, mas eu quero saber se você não vai fazer de novo. Você não está perdoando, você está julgando e você está criando uma série de condições para perdoar. E, na verdade, o perdão é uma decisão. Eu simplesmente escolho não permitir que a minha vida continue vinculada àquele momento de dor. O que a pessoa que causou aquilo vai fazer ou não é a escolha dela. Eu não tenho como controlar, mas eu tenho como controlar, sim, a maneira como eu vou viver com isso. Na verdade, é entender que o perdão vem de dentro de você, é uma decisão sua para que você se liberte. Você não está Sim. aprendendo a pessoa que está lá, que provocou aquela dor em você, que provocou aquele momento complicado, dentro de uma cela. Você não está com a chave da cela dela, você está com a chave da sua cela. Você não percebe isso e cria uma série de condições para perdoar, você está criando uma perpetuação daquele momento de dor. Porque aí você está prendendo você e aquela outra pessoa numa teia de obrigações emocionais, morais, quando na verdade você poderia ter encerrado isso e ter dito: eu te perdoo, acabou. Para mim, o que você vai fazer com isso é escolha sua, mas é um ato libertador. E aí a gente tem um segundo momento, que é se perdoar da situação também. E você fica o tempo inteiro voltando naquela situação e ao mesmo tempo que você não perdoa a outra pessoa, você também não se perdoa, porque você fica assim: poxa, mas eu não, por que que eu não vi? Por que que não aconteceu? Por que que eu não fiz assim? Por que que eu não fiz assado? A decisão vale para os dois lados. É você perdoar Exatamente. o ato que aquela pessoa fez com você e você se perdoar. Você olhar para o momento em que aquilo aconteceu e entender que naquele momento, com as condições que você tinha, com a vivência que você tinha naquela situação, você fez o melhor possível. Talvez hoje, que você já viveu aquela situação e já aprendeu com ela, você possa dizer: caramba, mas eu podia ter feito a B ou C, sim, mas isso é com a sua vivência de hoje, inclusive de quem viveu aquela situação. Então, você olhar para trás e dizer: eu fiz o melhor possível. E entender que é uma liberdade dar o passo adiante, ou seja, seguir para frente, andar com a sua vida. E a gente vem em um terceiro momento, né? Que é quando você faz alguma coisa, você ser humilde, olhar, pensar na situação e pedir perdão. Porque esse é o momento em que você tem que se colocar no lugar do outro. Que a pessoa se sentiu magoada, você tem que parar e fazer uma reflexão e pensar: o que que eu fiz para que isso acontecesse? Você não tem como pensar com a sua cabeça. Você tem que se tirar daquele momento, olhar de fora e se colocar no lugar do outro. O que que eu posso entender dessa situação? Não está te Sim. fazendo sentido? Você não está entendendo qual é o motivo? Então, assim, senta, Abre o conversa, coração. diálogo. Entendeu? O diálogo é a melhor forma de entender uma situação com alguém. Pedir perdão para essa pessoa de coração aberto. Perdoar ou ser perdoado não é um ato de punição, é um ato de superação daquele momento.
Quando você pede perdão a alguém por algo que você possa ter causado, você não está se colocando numa posição inferior, você não está se colocando numa posição de alguém condenado a. Você simplesmente está querendo mostrar àquela pessoa, olha, se eu causei isso, eu não tenho interesse em perpetuar. Vamos encerrar e começar uma coisa positiva? Da mesma forma, se você perdoa o que aconteceu. Você também não está chegando e dizendo assim, ah, caramba, mas o que a pessoa fez foi grave, foi isso, foi aquilo. Não tem dúvida, gente. Se fosse fácil, não precisava de perdão. Só que a questão é, você vai querer continuar perpetuando aquela dor na sua vida? É um entendimento, e aí você dá um passo à frente. Pode encerrar esse momento aqui, entendeu? Falando uma frase super interessante que eu achei na internet. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é lembrar, sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura. Por isso é uma decisão e não um sentimento. Tem uma coisa importante nessa frase que ele diz, por isso o perdão é cura. O que ele quer dizer com isso, gente? Vamos entender. É quando você entende que aquele fato aconteceu e você perdoa o que aconteceu, você supera aquilo, você está curando aquela ferida no seu coração. Se você está trazendo aquilo toda vez de volta, você, na verdade, está futucando a casquinha da ferida. Ela vai continuar lá. Vamos passar algum exercício bacana para o pessoal trabalhar isso? Vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que ter é esse entendimento dessa questão. O Polly trouxe para vocês essa frase que é: o perdão é uma decisão, ou seja, é uma coisa que eu decido fazer para a minha vida. Portanto, você tem esse poder, isso é um poder. Tome consciência disso, tá certo? E olhe para o fato que aconteceu. Então vamos lá, com calma. Em vez de você entrar naquele turbilhão, para um minutinho, respira e vamos analisar. Você quer perdoar aquele fato? Você quer superá-lo? Você quer se curar daquilo? Então, olha para o fato e permita a você mesmo tomar essa decisão de perdoar. Perdoar a quem possa ter te causado essa dor, perdoar a você mesmo, porque por alguma razão naquele momento você tomou aquela atitude, e perdoar a si mesmo caso você possa ter causado isso a alguém. Então essa é a primeira decisão, você se permitir se perdoar. O segundo passo é você parar de trazer para o seu cotidiano, de volta, como o Polly falou, reviver esse filme. Isso é um instinto. Às vezes a gente, quando aquele assunto ainda está causando muita dor, aquele assunto ainda está muito presente, a gente fica trazendo e aí ele acaba nunca deixando de estar presente. Então o que a gente faz nesse momento? Percebeu que está começando de novo a recontar aquela história que te fere? Às vezes no início vai parecer uma coisa meio estranha, mas muda o foco. Respira. Procure pensar numa outra forma, numa outra situação, para você ensinar ao seu cérebro que você não quer mais ficar trazendo aquilo de volta, tá certo? E o terceiro passo é entender o que você pode aprender com aquilo. Como a gente falou, hoje você consegue olhar para trás e falar, caramba, eu podia ter feito isso e isso. Não tem como voltar no passado. Isso é um fato, acho que super já claro. Mas tem como sim você fazer um amanhã bacana e principalmente um hoje muito bom. Então, o que você pode, com isso tudo que você aprendeu com essa situação, implementar de positivo na sua vida? Então, primeiro passo, aceitação do que aconteceu, aceitar que você está tomando essa decisão e se permitir tomá-la. O segundo passo é, quando você olhar para isso tudo, fazer um trabalho para não trazer isso para você continuamente, não contar de novo, cada vez que você encontra um amigo, encontra uma pessoa nova, trazer aquela história. E o terceiro passo, o que você aprendeu com tudo isso? Como isso pode fazer diferença na sua vida? São 3 pontos super simples, são complicados pelas situações que a gente vive no dia a dia, mas que são simples de você aplicar na sua vida, né? Sim, e lembrando que, como bom exercício que é, a gente pode entender o seguinte: num primeiro momento vai ser um pouco mais difícil. Por exemplo, você está começando a fazer yoga. Claro que nas primeiras aulas você não vai conseguir fazer todos os movimentos, né? É a mesma coisa. O primeiro momento em que você fizer esse exercício de perdão que a gente está te passando, talvez não seja uma coisa tão natural assim. Ainda vai precisar de muita força. Mas persiste, porque assim como a yoga, a gente vai ganhando adaptabilidade àquela realidade. Então, aos poucos, o seu coração vai entender que para ele é melhor. Aos poucos, o seu espírito, o seu cérebro vão entender que para eles é bem melhor essa atitude. Pessoal, tá entendido? Vamos ao lado divertido da história? Vamos para a dica cultural? Então, dica cultural! E a gente trouxe um filme super atual, e é o 3 Anúncios para um Crime. E a gente queria que vocês vissem esse filme com foco no perdão. Não tanto na trama principal, mas
tem umas histórias paralelas acontecendo que vale a pena vocês darem esse enfoque e perceberem da maneira como a coisa se desenvolve. É muito legal o filme. E como o perdão tem um papel libertador nessas tramas paralelas do filme. É isso que a gente quer que vocês prestem atenção. Então, a gente fica por aqui hoje. Esperamos ter contribuído. Beijo grande.